Em 15 de agosto de 1820, na Fazenda Boa Vista, no recôncavo baiano, durante os últimos anos do Brasil colonial, nasceu uma criança que mudaria para sempre o destino de uma das famílias mais poderosas do Nordeste brasileiro. José Antônio dos Santos veio ao mundo pesando quase 5 quilos, com mãos do tamanho de um adulto e choro que ecoava por toda a senzala. Sua mãe, Joana, escrava congo de apenas 16 anos, morreu no parto. Seu corpo pequeno não suportou dar à luz ao que os outros escravos logo chamariam de criança gigante. O coronel Augusto Pereira de Melo, dono da fazenda e homem influente nos círculos políticos que discutiam a independência do Brasil, observou o recém-nascido com mistura de fascínio e horror. Em 30 anos, administrando propriedades escravas, desde os tempos de D. João VI, nunca havia visto nada semelhante. A criança não apenas era anormalmente grande, mas demonstrava força descomunal desde os primeiros dias de vida. Mas foi aos 2 anos, quando o Brasil já havia se tornado independente sob D. Pedro I, que José Antônio, que os escravos começaram a chamar de pata seca devido ao tamanho de seus pés, revelou a verdadeira extensão de sua anomalia genética. Medindo já 20 metros de altura e pesando 40 quilos de músculos sólidos, a criança demonstrava força que rivalizava com a de homens adultos. Carregava sacos de café que 2 escravos normais mal conseguiam levantar. Quebrava correntes com as mãos nuas, dobrava barras de ferro como se fossem galhos secos. O doutor Henrique Sampaio, médico formado em Coimbra que havia acompanhado a corte portuguesa ao Brasil, examinou pata seca em 1822 e diagnosticou gigantismo hereditário de origem desconhecida. Em relatório preservado nos arquivos da Santa Casa de Misericórdia da Bahia, escreveu: "O menino apresenta desenvolvimento físico que transcende qualquer padrão conhecido pela medicina europeia. Sua musculatura é densa como pedra, seus ossos são grossos como troncos de árvore, sua força é literalmente sobrenatural. Mais intrigante, a condição parece ser hereditária, transmitida através de linhagem materna africana." Augusto Melo, homem de visão comercial aguçada, que havia prosperado durante as transformações políticas da independência, compreendeu imediatamente o potencial econômico da descoberta. Se a condição de pata seca era hereditária, ele poderia criar linhagem de escravos gigantes que seriam vendidos por preços exorbitantes para fazendeiros de todo o império recém-formado. Escravos com força de 10 homens normais revolucionariam a agricultura brasileira, especialmente cultivos que exigiam um trabalho pesado, como cana-de-açúcar e café. Em 1825, quando pata seca completou 5 anos e o Brasil consolidava sua independência, Augusto iniciou o experimento que chocaria até mesmo padrões brutais da escravidão brasileira. Selecionou 10 escravas jovens e saudáveis, isolou-as em senzala especial e determinou que pata seca, ainda criança, seria usado como reprodutor para gerar descendentes gigantes. Se você acredita que conhece os horrores da escravidão brasileira, prepare-se para descobrir profundidades de crueldade que a história oficial preferiu esquecer. Inscreva-se. O plano de Augusto era sistemático e calculado. Pata seca seria mantido em condições especiais: alimentação abundante, exercícios controlados, cuidados médicos, para maximizar seu desenvolvimento físico. Quando atingisse maturidade sexual, seria forçado a engravidar escravas selecionadas geneticamente para produzir descendentes com características desejáveis. Durante a infância, enquanto o primeiro reinado se estabelecia no Brasil, pata seca foi isolado dos outros escravos e criado como animal de criação valioso. Vivia em senzala separada, recebia alimentação rica em proteínas, era submetido a exercícios que desenvolviam ainda mais sua força natural,
Augusto contratou treinadores especializados, ex-militares das guerras de independência e capatazes experientes, para moldar Pata Seca em máquina de reprodução perfeita. Mas havia aspecto do plano que Augusto não havia previsto. Pata Seca era não apenas fisicamente excepcional, mas também intelectualmente superior. Observando constantemente movimentação da Casa Grande durante os turbulentos anos da regência, absorveu conhecimento sobre administração rural, negócios, política local. Aprendeu a ler e escrever observando lições dos filhos de Augusto. Desenvolveu compreensão sofisticada sobre economia da escravidão e vulnerabilidades do sistema que o oprimia. Aos 10 anos, durante o período regencial marcado por revoltas e instabilidade política, Pata Seca media 1,80 e pesava 80 quilos. Sua presença física era intimidante até para capatazes experientes, mas sua inteligência era ainda mais impressionante. Compreendia perfeitamente sua situação e começou a planejar estratégias para sobreviver e, eventualmente, vingar-se dos tormentos que enfrentaria. Durante esse período de preparação, Augusto documentou meticulosamente o desenvolvimento de Pata Seca. Registros preservados no Arquivo Público da Bahia revelam obsessão científica que beirava loucura. Medições diárias de altura e peso, testes de força realizados semanalmente, análises detalhadas de desenvolvimento muscular e ósseo. Augusto estava criando não apenas escravo, mas espécime para experimento que considerava revolucionário. A alimentação de Pata Seca era cuidadosamente controlada por Dr. Sampaio, que desenvolveu dieta rica em carnes, leite, ovos e vegetais frescos, luxos que nenhum escravo comum jamais experimentava. Exercícios incluíam levantamento de pesos progressivamente maiores, corridas em terrenos variados, treinamento de resistência que moldava corpo já excepcional em máquina de força pura. Mas aspecto mais perturbador da preparação era condicionamento psicológico. Augusto e Dr. Sampaio submetiam Pata Seca à educação sexual, que começou aos 12 anos, usando escravas mais velhas para ensinar técnicas que maximizariam eficiência reprodutiva. Processo degradante que reduzia ato sexual a procedimento mecânico destinado exclusivamente à procriação. Em 1835, aos 15 anos, quando D. Pedro II assumiu o trono e iniciou o segundo reinado, Pata Seca atingiu estatura final de 2,15 metros e peso de 120 quilos de músculos puros. Sua aparência era simultaneamente majestosa e aterrorizante. Ombros largos como portal, braços grossos como troncos, mãos que podiam esmagar crânios humanos. Mas eram seus olhos que mais impressionavam visitantes. Inteligência fria e calculista que contrastava com brutalidade de sua condição. Augusto decidiu que era hora de iniciar a fase reprodutiva do experimento. O ano de 1835 marcou o início do período mais sombrio na vida de Pata Seca. Augusto Melo, satisfeito com o desenvolvimento físico de seu projeto e encorajado pela estabilidade política que o jovem imperador D. Pedro II prometia trazer, construiu instalações especiais para transformar o jovem gigante em máquina de reprodução humana. O complexo incluía senzala luxuosa para Pata Seca, quartos separados para escravas selecionadas, enfermaria para partos e berçário para crianças resultantes do programa. Dr. Sampaio, agora totalmente corrompido pela perspectiva de lucros enormes e prestígio científico, desenvolveu protocolo científico para maximizar eficiência reprodutiva. Escravas eram examinadas mensalmente para determinar períodos férteis. Dietas especiais eram prescritas para aumentar chances de concepção. Pata Seca era submetido a regime alimentar e exercícios destinados a manter sua potência sexual em níveis máximos. O primeiro acasalamento foi programado para março de 1835.
quando Pata Seca completou 15 anos. A escrava escolhida foi Benedita, jovem de 18 anos, alta e forte, selecionada por características físicas que poderiam complementar geneticamente as de Pata Seca. A união foi forçada, supervisionada por Dr. Sampaio e documentada em registros detalhados que Augusto mantinha sobre o experimento. Pata Seca, apesar de sua força descomunal, submeteu-se passivamente ao programa. Compreendia que resistência seria inútil e potencialmente fatal. Mas, internamente, cada violação de sua dignidade humana alimentava ódio crescente que um dia se transformaria em vingança devastadora. Benedita engravidou imediatamente. Em dezembro de 1835, deu à luz João, menino que nasceu pesando 4,5 kg, com sinais claros de ter herdado características físicas do pai. Augusto ficou extasiado. O experimento funcionava. Ordenou que Pata Seca fosse imediatamente acasalado com segunda escrava. A rotina estabelecida era brutal em sua eficiência mecânica. Cada manhã, Dr. Sampaio examinava escravas para identificar aquelas em período fértil. Pata Seca era então conduzido ao quarto designado, onde união forçada ocorria sob supervisão médica. O processo era documentado com precisão científica, data, duração, posições utilizadas, reações físicas observadas. Durante os anos seguintes, enquanto o Brasil enfrentava revoltas regionais como a cabanagem e a farroupilha, Pata Seca foi forçado a engravidar uma escrava por mês. Algumas morriam no parto, incapazes de dar à luz crianças tão grandes. Outras sobreviviam, mas ficavam permanentemente debilitadas. As crianças que nasciam vivas demonstravam, invariavelmente, força e tamanho excepcionais. Maria Conceição, escrava iorubá de 20 anos, foi segunda mãe dos filhos de Pata Seca. Seu filho Antônio nasceu em junho de 1836, medindo 55 centímetros e pesando 5 quilos. Aos 2 anos, a criança já demonstrava força que impressionava visitantes da fazenda, carregando objetos que crianças normais não conseguiam levantar. Rosa, escrava banto de 19 anos, deu à luz gêmeos em setembro de 1836, Pedro e Paulo, que nasceram pesando 4 quilos cada. Os gêmeos desenvolveram-se de forma sincronizada, como se compartilhassem não apenas genes, mas também força sobrenatural herdada do pai. Em 1840, quando Danto Pedro II foi declarado maior de idade e assumiu efetivamente o poder, Augusto possuía 30 escravos gigantes, com idades entre recém-nascidos e 5 anos. Fazendeiros de todo o império ofereciam fortunas por esses escravos especiais. Um único gigante de 5 anos era vendido pelo preço de 10 escravos normais. O experimento estava gerando riqueza que superava todas as expectativas de Augusto. Mas havia problema que ele não havia antecipado. Pata Seca estava desenvolvendo vínculos emocionais profundos com seus filhos e com as mulheres forçadas a carregá-los. Cada criança nascida era parte de sua alma. Cada mulher violentada em seu nome carregava pedaço de sua humanidade destruída. Durante visitas noturnas, secretas ao berçário, Pata Seca observava seus filhos dormindo e prometia silenciosamente que um dia os libertaria. Memorizava cada rosto, cada nome, cada característica física. Criou sistema mental para acompanhar localização de cada criança vendida, preparando-se para a futura reunião que planejava meticulosamente. Lucinda, escrava alçá de 22 anos, tornou-se mãe de 3 filhos de Pata Seca entre 1837 e 1840, José, Maria e Francisco. Cada parto foi progressivamente mais difícil, deixando-a fisicamente debilitada. Mas ela desenvolveu amor maternal feroz pelos filhos gigantes, protegendo-os com determinação que impressionava até mesmo capatazes mais duros. Esperança, escrava nagô de 21 anos,
Deu à luz 4 filhos de pata seca entre 1838 e 1842: Ana, Carlos, Luísa e Manuel. Seus filhos herdaram não apenas força física excepcional, mas também inteligência aguda, que se manifestava precocemente. Ana, aos 3 anos, já sabia contar até 100 e demonstrava capacidade de raciocínio que surpreendia adultos. Durante a década de 1840, enquanto o Brasil se modernizava sob o Segundo Reinado, Pata Seca havia gerado mais de 100 filhos com 40 mulheres diferentes. Suas características genéticas haviam se espalhado por fazendas de Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe. Uma rede de descendentes gigantes trabalhava em propriedades por todo o Nordeste, criando lendas sobre raça de escravos sobrenaturais, que dominava conversas em mercados de escravos. Augusto, enriquecido além de seus sonhos mais ambiciosos, expandiu o programa. Construiu segunda fazenda dedicada exclusivamente à criação de escravos especiais. Importou escravas de diferentes regiões da África, testando combinações genéticas que poderiam produzir características ainda mais desejáveis. A Fazenda São José, propriedade anexa comprada em 1843, tornou-se centro de operações expandidas. Instalações incluíam dormitórios para 50 escravas reprodutoras, enfermaria equipada com instrumentos médicos importados da Europa, berçário com capacidade para 100 crianças, escola onde filhos de Pata Seca recebiam educação básica que os tornaria mais valiosos no mercado. Mas o sucesso comercial do programa estava criando problema político inesperado. Autoridades imperiais começaram a questionar concentração anormal de escravos gigantes em propriedades do Nordeste. Rumores sobre experimentos desumanos chegaram à corte, gerando pressão para a investigação oficial. Em 1846, inspetor imperial José Bonifácio de Andrada visitou Fazenda Boa Vista para investigar denúncias sobre tratamento cruel de escravos. Augusto, preparado para a inspeção, apresentou Pata Seca como escravo especial tratado com cuidados excepcionais devido à sua condição única. O relatório oficial, preservado no Arquivo Nacional, descreve Pata Seca como negro de estatura excepcional, aparentemente bem tratado e satisfeito com sua condição. Mas, nas entrelinhas, Andrada expressou desconforto com a situação que presenciou. Há aspectos desta propriedade que desafiam compreensão civilizada, mas que aparentemente operam dentro dos limites legais da instituição escrava. A investigação não resultou em ações legais, mas alertou Augusto sobre necessidade de maior discrição. Reduziu o ritmo do programa reprodutivo e espalhou filhos de Pata Seca por propriedades mais distantes, dificultando detecção de padrões anômalos. Durante esse período, Pata Seca aproveitou o relaxamento da vigilância para estabelecer comunicação secreta com seus filhos espalhados por diferentes fazendas. Desenvolveu sistema de mensagens codificadas, transmitidas através de escravos viajantes, que lhe permitia manter contato com sua crescente prole. Descobriu que muitos de seus filhos haviam herdado não apenas sua força física, mas também sua inteligência excepcional. Alguns ocupavam posições de liderança informal nas senzalas onde viviam. Outros haviam aprendido habilidades especializadas que os tornavam valiosos para seus senhores. Todos mantinham lealdade absoluta ao pai que nunca haviam conhecido pessoalmente. João, seu primogênito, trabalhava na fazenda Santo Antônio, em Pernambuco, onde havia se tornado capataz devido à sua capacidade de controlar outros escravos através de combinação de força física e liderança natural. Através de mensagens secretas, reportava condições locais e organizava rede de comunicação entre irmãos espalhados pela região. Antônio, segundo filho, vivia na fazenda São Francisco, em Alagoas, onde havia aprendido técnicas de ferraria
que o tornavam indispensável para seu senhor. Sua força excepcional permitia trabalhar ferro de formas impossíveis para ferreiros normais, criando ferramentas e implementos agrícolas de qualidade superior. Em 1850, quando Pata Seca completou 30 anos e o tráfico de escravos foi oficialmente proibido no Brasil, ele possuía rede de comunicação que se estendia por centenas de quilômetros, mais de 150 filhos, espalhados por dezenas de fazendas, reportavam regularmente sobre condições locais, movimentação de senhores, oportunidades de resistência. Era a inteligência militar que nenhum líder quilombola havia conseguido organizar. Mas Pata Seca não planejava fuga ou rebelião tradicional. Sua estratégia era muito mais sofisticada. Esperaria a abolição que sabia ser inevitável e então usaria conhecimento acumulado para destruir sistematicamente todos que haviam participado de sua tortura. Durante a década de 1850, enquanto o Brasil se modernizava com ferrovias e indústrias, Pata Seca continuou sendo forçado a reproduzir-se sistematicamente. Em 1855, aos 35 anos, havia gerado mais de 180 filhos com 70 mulheres diferentes. Augusto, agora com 65 anos e enormemente rico, começou a considerar reduzir o programa reprodutivo. Em 1860, quando tensões sobre escravidão aumentavam devido à Guerra Civil Americana, Pata Seca havia gerado mais de 200 filhos. Augusto, percebendo mudanças políticas que ameaçavam a instituição escrava, começou a planejar transição gradual para trabalho livre. Mas em 1865, com o fim da Guerra Civil Americana e crescente pressão internacional contra a escravidão, Augusto decidiu encerrar programa reprodutivo. Pata Seca, aos 45 anos, havia cumprido 30 anos de reprodução forçada, que resultaram em mais de 220 filhos espalhados por todo o Nordeste. Em 1871, quando a Lei do Ventre Livre foi aprovada, Pata Seca soube que fim da escravidão era questão de tempo. Através de sua rede de espionagem, começou a preparar vingança que planejara durante décadas de humilhação. Na madrugada de 28 de setembro de 1871, quando notícia da Lei do Ventre Livre chegou à Fazenda Boa Vista, Pata Seca estava preparado para iniciar vingança que planejara durante décadas de humilhação. Aos 51 anos, possuía não apenas força física descomunal, mas também rede de inteligência que se estendia por todo o Nordeste e conhecimento detalhado sobre negócios de todos que haviam participado de sua exploração. Augusto Melo, agora com 71 anos, recebeu notícia da lei com resignação amarga. Havia acumulado fortuna estimada em mais de 800 contos de réis, equivalente a milhões de reais atuais, através da venda dos filhos de Pata Seca. Mas sabia que fim gradual da escravidão significava fim de seu negócio mais lucrativo. Pata Seca, tecnicamente ainda escravo, mas tratado com deferência devido à sua importância econômica, não tentou fugir imediatamente. Aproximou-se de Augusto com uma proposta que surpreendeu o senhor. Queria comprar sua própria liberdade e terras da propriedade para estabelecer comunidade para seus filhos. Ofereceu pagar preço justo, usando o dinheiro que alegava ter economizado através de trabalhos extras durante décadas de cativeiro. Augusto, inicialmente desconfiado, aceitou negociar quando Pata Seca demonstrou possuir quantia substancial em moedas de ouro. O que o senhor não sabia é que dinheiro havia sido acumulado através de rede de contrabando organizada pelos filhos de Pata Seca em diferentes fazendas. Durante anos, eles haviam desviado pequenas quantidades de produtos agrícolas, vendendo-os secretamente e enviando lucros para o pai. A operação de contrabando era sofisticada e cuidadosamente coordenada. Filhos de Pata Seca, que trabalhavam como capatazes ou em posições de confiança, desviavam açúcar, café, algodão e outros produtos valiosos.
Irmãos que viviam próximos a portos organizavam venda para comerciantes que não faziam perguntas sobre a origem das mercadorias. Lucros eram convertidos em ouro e transportados secretamente para esconderijos controlados por Pata Seca. João, trabalhando como capataz em Pernambuco, havia desviado mais de 50 arrobas de açúcar ao longo de 10 anos. Antônio, ferreiro em Alagoas, vendia ferramentas que produzia usando o ferro sobra das oficinas. Pedro e Paulo, os gêmeos que trabalhavam em fazenda de café na Bahia, organizavam um esquema onde parte da produção era registrada como perdida devido a pragas ou condições climáticas. Em janeiro de 1872, Pata Seca comprou sua liberdade e 200 hectares da fazenda Boa Vista, pagando à vista quantia que impressionou até mesmo Augusto. Estabeleceu comunidade que chamou de Quilombo da Liberdade, onde começou a reunir filhos espalhados por todo o Nordeste. A reunião foi processo emocionante e estratégico. Cada filho que chegava trazia informações sobre ex-senhores, localização de propriedades, vulnerabilidades de negócios, segredos familiares que haviam observado durante anos de servidão. Pata Seca organizou essas informações em arquivo detalhado, que se tornaria a base de sua campanha de vingança. Maria, filha que havia trabalhado como doméstica na Casa Grande da Fazenda São Pedro, trouxe informações sobre dívidas secretas do coronel Mendes com agiotas de Salvador. Ana, que havia servido na Fazenda Santa Rita, sabia sobre relacionamento extraconjugal do proprietário com esposa de vizinho influente. Carlos, capataz na Fazenda Boa Esperança, possuía conhecimento detalhado sobre sonegação de impostos praticada sistematicamente pelo dono. Durante 1872 e 1873, mais de 120 filhos de Pata Seca migraram para Quilombo da Liberdade. Muitos compraram suas próprias liberdades usando dinheiro acumulado através de atividades paralelas. Outros foram libertados por senhores que preferiam evitar custos de manutenção à medida que a abolição se aproximava. Comunidade cresceu rapidamente, tornando-se próspera através de agricultura eficiente e comércio organizado. A organização do Quilombo refletia a inteligência estratégica de Pata Seca. Filhos com habilidades específicas foram designados para funções que maximizavam contribuição para a comunidade. Ferreiros estabeleceram oficinas que produziam ferramentas para venda. Carpinteiros construíram casas e móveis. Agricultores aplicaram técnicas aprendidas em diferentes fazendas para otimizar produção. Mas prosperidade econômica era apenas fachada para a operação muito mais sinistra. Pata Seca estava organizando campanha sistemática de vingança contra todos que haviam participado de sua exploração. Lista incluía não apenas Augusto Melo, mas também Dr. Sampaio, capatazes, comerciantes de escravos, fazendeiros que haviam comprado seus filhos. A primeira vítima foi Capitão Antônio Silva, capataz que havia supervisionado acasalamentos forçados durante a década de 1840. Em setembro de 1873, Silva foi encontrado morto em estrada isolada, aparentemente vítima de acidente com carroça. Investigação superficial concluiu que cavalos haviam se assustado, causando queda fatal. Mas Pata Seca sabia a verdade. 2 de seus filhos haviam emboscado Silva, usando força descomunal para simular acidente. Pedro e Paulo, os gêmeos, haviam seguido Silva durante semanas, estudando sua rotina e identificando o momento vulnerável. Ataque foi executado com precisão que não deixou evidências de violência, apenas corpo esmagado de forma consistente com acidente de transporte. Dr. Henrique Sampaio foi próxima vítima. Em outubro de 1873, médico que havia supervisionado experimentos reprodutivos, morreu durante ataque cardíaco súbito em sua clínica.
A autópsia revelou parada cardíaca, mas não detectou que ataque havia sido induzido por pressão precisa aplicada em pontos específicos do pescoço, técnica que Pata Seca havia aprendido observando lutas entre escravos. João, o primogênito, havia se infiltrado na clínica de Dr. Sampaio, fingindo ser paciente com dores nas costas. Durante consulta, aplicou técnica de estrangulamento que causou parada cardíaca instantânea sem deixar marcas visíveis. Morte pareceu natural para médicos que realizaram autópsia superficial. As mortes continuaram com regularidade que despertou suspeitas, mas nunca evidências conclusivas. Comerciantes de escravos morriam em acidentes diversos, quedas de cavalos, afogamentos em rios, desabamentos de construções. Fazendeiros que haviam comprado filhos de Pata Seca enfrentavam azar persistente, incêndios misteriosos, doenças no gado, pragas nas plantações. Coronel Mendes, que havia comprado 10 filhos de Pata Seca entre 1840 e 1850, perdeu toda a plantação de cana-de-açúcar em incêndio, que começou simultaneamente em 5 pontos diferentes da propriedade. Investigação não conseguiu determinar causa, mas Pata Seca sabia que seus filhos haviam coordenado a operação usando conhecimento íntimo da fazenda onde haviam trabalhado. Major Santos, comerciante de escravos que havia lucrado enormemente com venda dos filhos de Pata Seca, morreu afogado no Rio São Francisco durante viagem de negócios. Testemunhas relataram que havia caído do barco durante tempestade súbita, mas corpo mostrava sinais de luta que foram atribuídos a esforços para se salvar da correnteza. Augusto Melo, observando o padrão de mortes e desgraças que atingiam todos conectados ao programa reprodutivo, começou a suspeitar que Pata Seca estava por trás dos eventos, mas não possuía evidências e, mais importante, estava começando a sentir medo genuíno do homem que havia criado. Em dezembro de 1873, Augusto tentou vender propriedades restantes e mudar-se para Salvador, longe da influência crescente de Pata Seca. Mas descobriu que ninguém queria comprar terras na região. Rumores sobre maldição que atingia ex-senhores de escravos haviam espantado compradores potenciais. Pata Seca, percebendo o desespero de Augusto, aproximou-se com segunda proposta. Compraria propriedades restantes por preço generoso, permitindo que ex-senhor se aposentasse confortavelmente em Salvador. Augusto, sem alternativas, aceitou. Em janeiro de 1874, Pata Seca tornou-se proprietário de praticamente toda a fazenda Boa Vista. Transformou propriedade em centro de operações para a rede que agora incluía mais de 300 descendentes espalhados por todo o Nordeste. Cada filho ocupava posição estratégica em sua comunidade, coletando informações e executando ordens do patriarca. Mas vingança de Pata Seca transcendia assassinatos individuais. Ele estava sistematicamente destruindo a estrutura econômica que havia sustentado a escravidão na região. Através de sabotagem coordenada, chantagem baseada em segredos coletados durante décadas e competição comercial desleal, arruinava fazendeiros que haviam prosperado com trabalho escravo. A estratégia incluía múltiplas frentes de ataque. Filhos de Pata Seca, que haviam aprendido técnicas agrícolas especializadas, estabeleciam fazendas concorrentes que ofereciam produtos de melhor qualidade por preços menores. Outros que possuíam conhecimento sobre negócios de ex-senhores organizavam boicotes entre fornecedores e clientes. Alguns usavam informações comprometedoras para chantagear diretamente antigos proprietários. Francisco, que havia trabalhado como contador em fazenda de algodão, usou conhecimento sobre sonegação de impostos para chantagear ex-senhor. Ameaçou revelar irregularidades às autoridades fiscais, a menos que propriedade fosse vendida por preço abaixo do mercado. Coronel Silva, enfrentando perspectiva de prisão e confisco de bens,
aceitou vender fazenda para Pata Seca por fração de seu valor real. Luísa, que havia sido doméstica em casa grande de família tradicional, possuía cartas que comprovavam um relacionamento adúltero entre senhora da casa e padre local. Usou evidências para forçar família a vender terras e mudar-se para Recife, longe do escândalo que destruiria a reputação social. Em 1875, 3 anos após o início de sua campanha de vingança, região que havia sido centro de poder da elite escravocrata, estava economicamente devastada. Propriedades eram vendidas por preços irrisórios, famílias tradicionais migravam para as cidades, estrutura social que havia dominado por séculos desmoronava rapidamente. Pata Seca comprava terras abandonadas por preços simbólicos, expandindo constantemente seu império. Cada propriedade adquirida tornava-se base para operações de seus filhos, criando rede de poder que rivalizava com a de antigos senhores. Em 1880, Augusto Melo morreu em Salvador, oficialmente de velhice natural. Mas Pata Seca sabia que ex-senhor havia morrido de medo e culpa, atormentado por pesadelos sobre experimentos que havia conduzido. Morte foi vingança psicológica mais satisfatória que qualquer violência física. Durante as 2 primeiras décadas após sua libertação, Pata Seca transformou vingança pessoal em revolução social, que mudou completamente a estrutura de poder no recôncavo baiano. O que havia começado como rede de descendentes unidos por laços familiares evoluiu para império econômico que dominava a agricultura, comércio e política regional. Em 1880, aos 60 anos, Pata Seca controlava mais de 8,000 hectares de terras produtivas, empregava centenas de trabalhadores livres e possuía influência política que se estendia da Câmara Municipal até a Assembleia Provincial. Sua transformação de escravo torturado em magnata rural representava a inversão completa das hierarquias sociais que haviam dominado a região durante séculos. A base do império era a força de trabalho excepcional proporcionada por seus descendentes. Mais de 400 filhos e netos de Pata Seca, todos herdando características físicas que os tornavam trabalhadores extraordinariamente produtivos, formavam um núcleo de operações agrícolas que superavam qualquer competição local. A Fazenda São José, antiga propriedade de Augusto Melo, foi transformada em centro de inovação agrícola. Pata Seca implementou técnicas de cultivo que havia observado durante décadas de escravidão, combinando-as com métodos modernos aprendidos através de livros e revistas especializadas. Produtividade por hectare superava em 50% a média regional, gerando lucros que financiavam expansão constante. Manuel, um dos filhos mais inteligentes, havia estudado engenharia agrícola através de correspondência com a Universidade de São Paulo. Aplicou conhecimentos para desenvolver sistema de irrigação que permitia cultivo durante estações secas. Inovação revolucionou a agricultura local e atraiu a atenção de especialistas de todo o país. Ana, que havia herdado não apenas força física, mas também habilidades administrativas excepcionais, organizou sistema de contabilidade que rastreava a produtividade de cada parcela de terra, custos de produção, margens de lucro por cultura. Eficiência administrativa permitia tomar decisões baseadas em dados precisos, maximizando o retorno sobre investimentos. Mas Pata Seca não se limitou à agricultura. Estabeleceu serrarias que aproveitavam força descomunal de seus filhos para processar madeira com eficiência impossível para trabalhadores normais. Criou empresa de transporte, onde descendentes gigantes carregavam cargas que exigiriam múltiplos trabalhadores convencionais. Desenvolveu oficinas de ferraria, onde força excepcional permitia trabalhar com metais, de forma que impressionava até mesmo artesãos experientes. A Serraria Santa Helena,
estabelecida em 1882, tornou-se maior processadora de madeira do Recôncavo. Filhos de Pata Seca cortavam árvores que equipes normais levariam dias para derrubar. Transportavam troncos que exigiriam guindastes ou múltiplos trabalhadores. Processavam madeira com velocidade e precisão que permitia atender encomendas de todo o Nordeste. Carlos, especialista em carpintaria, desenvolveu técnicas para construir móveis de qualidade superior, usando força excepcional para moldar madeira de formas impossíveis para artesãos convencionais. Seus produtos eram disputados por famílias ricas de Salvador e Recife, gerando lucros substanciais que financiavam outras operações familiares. A prosperidade econômica trouxe poder político. Em 1885, Pata Seca elegeu o primeiro filho para a Câmara Municipal de Santo Amaro. João Antônio dos Santos, seu primogênito nascido em 1835, havia herdado não apenas força física do pai, mas também inteligência política que o tornava líder natural. Durante campanha eleitoral, João enfrentou preconceito racial que ainda dominava a política baiana. Mas sua presença física, 2,10 m de altura, 115 quilos de músculos, intimidava adversários, enquanto eloquência e conhecimento sobre questões locais conquistavam eleitores. Vitória foi esmagadora, estabelecendo precedente para a participação política da família. O discurso de posse de João na Câmara Municipal foi marco histórico. Represento não apenas minha família, mas todos os descendentes de escravos que construíram riqueza desta região com sangue e suor. Chegou hora de participarmos das decisões que afetam nosso futuro. Palavras ecoaram por todo o Nordeste, inspirando outros afrodescendentes a buscar participação política. Em 1888, quando Lei Áurea foi finalmente assinada, Pata Seca possuía 3 filhos em cargos eletivos: vereador, deputado provincial e juiz de paz. Rede política permitia proteger interesses familiares e influenciar decisões que afetavam a região. Poder que ex-senhores haviam exercido através de violência e corrupção, agora era exercido democraticamente por descendentes de escravos. Antônio, eleito deputado provincial em 1887, foi responsável por aprovar lei que garantia educação gratuita para filhos de ex-escravos. Legislação revolucionária enfrentou resistência ferrenha de políticos conservadores, mas força política da família Pata Seca garantiu a aprovação. Lei beneficiou milhares de crianças negras em toda a Bahia. Pedro, nomeado juiz de paz em 1889, implementou o sistema de justiça que priorizava mediação sobre punição. Sua abordagem reduziu criminalidade local em 60% e criou o modelo que foi adotado por outras comunidades. Combinação de autoridade moral, força física e inteligência jurídica tornava suas decisões respeitadas até por adversários políticos. A influência de Pata Seca transcendia a política formal. Sua palavra era lei em comunidades rurais onde descendentes viviam. Disputas eram resolvidas através de arbitragem patriarcal. Crimes eram punidos por justiça familiar. Conflitos com autoridades externas eram mediados através de negociação baseada em força e inteligência. O Conselho dos Gigantes, reunião mensal dos filhos mais influentes de Pata Seca, tornou-se instância de poder que rivalizava com autoridades oficiais. Decisões tomadas durante essas reuniões afetavam economia, política e vida social de toda a região. Poder informal, mas efetivo, que demonstrava extensão da influência familiar. Durante a década de 1890, com o advento da República, a região experimentou prosperidade sem precedentes. Produtividade agrícola aumentou dramaticamente devido à força excepcional dos trabalhadores. Infraestrutura melhorou através de projetos financiados por Pata Seca. Educação expandiu-se com escolas construídas para atender crescente população de descendentes.
A Escola São José, fundada em 1892, foi a primeira instituição educacional da região a aceitar crianças de todas as raças em igualdade de condições. Currículo incluía não apenas alfabetização básica, mas também técnicas agrícolas, habilidades comerciais e educação política. Graduados tornavam-se líderes em suas comunidades, espalhando influência da família Pata Seca. Maria Conceição, filha que havia se tornado professora através de estudos autodidatas, desenvolveu método de ensino que combinava educação formal com conhecimentos práticos. Suas técnicas foram adotadas por escolas de todo o Nordeste, consolidando a reputação da família como inovadora em educação. Mas prosperidade também trouxe atenção indesejada. Autoridades republicanas começaram a questionar a concentração anormal de poder nas mãos de família de ex-escravos. Jornais de Salvador publicaram artigos sobre Reino Negro, que desafiava hierarquias raciais tradicionais. Em 1895, governador da Bahia enviou investigador especial para avaliar situação irregular no Recôncavo. Coronel Frederico Marques, militar experiente, chegou à região esperando encontrar operação criminosa ou movimento separatista. Mas descobriu realidade muito mais complexa. Pata Seca recebeu o investigador com hospitalidade que impressionou o oficial acostumado à hostilidade de comunidades rurais. Apresentou operações familiares com transparência que revelava orgulho legítimo de conquistas alcançadas. Durante visita de uma semana, Marques observou funcionamento de fazendas, serrarias, escolas e empresas controladas pela família. Eficiência operacional, tratamento respeitoso de empregados e contribuição para desenvolvimento regional impressionaram o investigador, que chegara com preconceitos sobre capacidade de ex-escravos. Em relatório ao governador, Marques escreveu: José Antônio dos Santos, conhecido como Pata Seca, construiu o império comercial através de trabalho árduo e inteligência excepcional. Suas operações são legais, seus métodos são éticos, sua influência é benéfica para a região. Não encontrei evidências de atividades criminosas ou intenções separatistas. A investigação oficial validou a legitimidade do império de Pata Seca, mas também alertou sobre necessidade de manter perfil discreto. Poder excessivo nas mãos de família negra ainda gerava desconforto entre elites tradicionais que poderiam mobilizar recursos para destruir conquistas familiares. Durante a primeira década do século XX, Pata Seca adotou estratégia de consolidação em vez de expansão. Focou em educar descendentes, diversificar investimentos e estabelecer alianças com famílias brancas progressistas que aceitavam nova realidade social. Casamentos estratégicos entre descendentes de Pata Seca e membros de famílias tradicionais criaram vínculos que protegiam interesses mútuos. Educação superior para filhos e netos produziu advogados, médicos, engenheiros que ocupavam posições respeitáveis na sociedade baiana. Francisco, formado em Direito pela Universidade Federal da Bahia em 1905, tornou-se primeiro advogado negro a atuar no Tribunal de Justiça Estadual. Sua competência jurídica e integridade moral conquistaram respeito até de colegas preconceituosos, abrindo caminho para outros descendentes da família. Luísa, graduada em Medicina pela mesma universidade em 1907, estabeleceu clínica que atendia a população pobre independentemente de raça. Seu trabalho humanitário consolidou a reputação da família como contribuinte para bem-estar social, neutralizando críticas sobre concentração de poder. Em 1910, aos 90 anos, Pata Seca presidia império que incluía mais de 500 descendentes diretos, controlava 20. 0 hectares de terras produtivas e possuía influência política que se estendia por todo o estado da Bahia. Transformação de escravo torturado em patriarca poderoso estava completa. Mas Pata Seca não havia esquecido origens.
mantinha memorial na antiga senzala onde havia nascido, preservando documentos sobre experimentos reprodutivos que havia sofrido. Educava descendentes sobre história familiar, garantindo que gerações futuras compreendessem preço da liberdade e importância de proteger conquistas alcançadas. Durante as décadas finais de sua vida extraordinária, Pata Seca tornou-se figura lendária que transcendia a realidade histórica e entrava no território do mito popular. Sua longevidade excepcional, vivendo até 1950, aos 130 anos, desafiava a compreensão médica e alimentava especulações sobre poderes sobrenaturais que teriam acompanhado sua força física descomunal. Em janeiro de 1950, Pata Seca sentiu que seu tempo estava chegando ao fim. Reuniu filhos mais próximos e anunciou que havia cumprido sua missão na Terra. Vivi para ver nosso povo livre e próspero. Construímos impérios sobre cinzas da escravidão. Agora cabe a vocês proteger e expandir nosso legado. Durante seus últimos meses, Pata Seca recebeu visitantes de todo o país. Políticos, intelectuais, empresários, pessoas comuns, todos queriam conhecer homem que havia se tornado lenda viva. Cada conversa era oportunidade para transmitir sabedoria acumulada durante 130 anos de vida extraordinária. Em 15 de agosto de 1950, exatamente 130 anos após seu nascimento, Pata Seca morreu pacificamente em sua casa. Nos anos que se seguiram à morte de Pata Seca, pesquisadores e historiadores começaram a dimensionar verdadeiramente o impacto de sua vida extraordinária na transformação social do Brasil. Sua vida extraordinária prova que, mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras, seres humanos podem encontrar força para não apenas sobreviver, mas prosperar e transformar o mundo ao seu redor. O gigante que viveu 130 anos deixou legado que durará para sempre. Prova viva de que amor, inteligência e determinação podem vencer qualquer forma de opressão.